Bom, vamos lá. O que é Ice? O que é o Ice? Não sei. Espero que saia daqui sabendo. Será que vou? Me diga. Na última semana, uma reportagem exibida pelo programa Fantástico da TV Globo acendeu um debate nas redes sociais. Apresentado como uma substância extremamente potente derivada da cannabis, o Ice foi retratado como uma ameaça emergente, especialmente entre os Parece jovens. A feio, né, mano? matéria gerou polêmica, dividiu opiniões e levantou É que ninguém questionamentos sobre consome os um reais bagulho desse. riscos do produto. No vídeo de hoje, então, te contaremos o que é o Ice. Conta pra mim. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse aqui é o Planeta Novo. Se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. Sou No vídeo de inscrito, hoje, já a deixei gente meu vai falar like. sobre o que é o Ice e essa matéria aí do Fantástico. Hoje eu estou aqui com Pô, o vários Lucas videozinhos, Seco, né? da câmera, que vai me dar a meta de likes. Salve Fabio, salve a galera aí que tá curiosa pra saber o que é o Ice. E a meta eu quero 10 mil likes. Tem um barzinho, né, que o Luca Será que vai eles junto bateram com o a Fios meta? Deixa Direto, eu que ver. chama Ice, inclusive. É, e não tem nada a ver. Não tem nada a ver, inclusive. É um Cara, bom lugar, tá? inclusive, 14 antes de mil começar, bateu. eu acho legal Bateu. falar de duas coisas. Primeiro, falar sobre uma Bateu legal. experiência que eu tive com o Fantástico sobre uma matéria sobre uma substância. Eu já tive uma história com o Fantástico, olha que doideira. Ô, louco. Muitos anos É atrás, em fantástico. 2017, em algum momento chegou um e-mail pra mim de um jornalista, que eu nem sei se é do Fantástico ou não, mas que dizia que era do Fantástico e realmente precisei o nome, tinha matérias por lá, que queria fazer uma matéria sobre o Lean. Pra quem não sabe o que é o Lean é um xarope que antigamente era dado aqui no Brasil pra Lean, crianças, pra bebês, ex-armador do New inclusive, York quando tavam Knicks. com tosse, que se consumido em grandes doses pode deixar a pessoa meio biluteté da cabeça. Grog, né? A pessoa fica grog ali e é comumente utilizado Pode por deixar meio pessoas busca do em blues, conhecimento da do cabeça. jazz, e depois foi herdado ali também pelo trap. Então, como era algo comum no trap e o meu canal era muito focado no rap naquela época, eu fiz um vídeo explicando o que era o Lean. Então o cara falou, pô, eu queria que você participasse dessa matéria, conversando comigo e tudo mais. Falei, lógico, vamos aí, o que eu puder ajudar. Não sou o Dr. melhor pra Dre isso. lá Se atrás você na for tela falar, por dele. exemplo, com a Bayern, que fabrica o xarope, eu Paulo? acho que vai ter alguém lá Mas melhor. Bayer? credibilidade. Com mais credibilidade pra falar sobre isso. Mas se você quer falar comigo, vamos lá. E aí a gente fez uma ligação e nessa ligação eu vi que a intenção dele tava meio distorcida, tá? Ele, tipo assim, você não acha que você fazendo um vídeo sobre o que é o Lean, esse vídeo já tem 1 milhão de views, você não acha que fazendo esse vídeo você pode induzir pessoas a consumirem o Lean? Aí eu falei, você assistiu o meu vídeo? No meu vídeo, no início, tem uma descrição de tela escrito Pergunta meio burra, né? essa Do repórter, substância né? é altamente perigosa. Nesse vídeo eu explico quais são os efeitos Aí que você da droga, explicar eu falo uma como eles são parada, ruins, você pode depois estar eu falo das influenciando alguém a usar essa consequências parada. do vício, dando Não pode exemplo passar de nada na pessoas televisão. altamente talentosas que perderam tudo por conta do uso do Lean. Teve gente que inclusive chegou a ficar cega por conta disso. Então, eu falei, eu dei todo o disclaimer ali. Deve ter usado justamente erradão, pra hein? afastar Pra as ficar pessoas cego, da hein? curiosidade. Tu quer saber o que é o Lean? É isso aqui, é isso que faz com a tua cabeça, beleza? Agora tu já sabe, não precisa mais usar, até porque é perigoso. Aí ele falou, mas você tava falando pra muitas pessoas, tu não acha que alguém por curiosidade poderia utilizar, né? Eu falei, olha, a gente pode seguir essa linha de pensamento, é uma linha de raciocínio. Mas se eu, com meu canalzinho Michuruca, desse tamaninho aqui, tô influenciando as pessoas, imagina o Fantástico com essa matéria, né? Quantas pessoas não vão usar por conta de vocês. Aí, Toma. acabou. Ficou de xereca. Nunca mais vi a matéria, nunca mais falou comigo e ficamos nisso, tá ligado? Porque, pô, o cara tentou me imputar igual fizeram lá com o Zóio lá, tá É um ligado? absurdo, pô. E aí eu falei, pô, que isso? Aí uma outra situação. A matéria que foi feita pelo Fantástico podia ser melhor feita. Porque ela ficou parecendo que eram pessoas que não entendiam sobre o assunto de fato, que estavam falando sobre aquilo. Pra eles terem uma pessoa que conhece o Ice, eles podiam ir na redação deles, perguntar, alguém aí tá com o Ice na mochila? Algumas pessoas iam levantar a mão e ia falar, aqui ó, explico pra você certinho o que é. Que isso, cara? Certo? Eu tenho certeza do que eu tô falando. O cara meteu que tem certeza que tem gente na redação do Fantástico que tá usando Ice. Pessoal, não estou brincando. Isso porque Tá o bom. Ice não é um crack, não é um ox. O Ice não é nenhuma droga altamente perigosa ou altamente destrutiva. Quem fala isso não é o Bruno Fabio. Quem fala isso é a Por que tá dando polêmica, então? OMS. Porque o Ice, na verdade, é um concentrado da planta cannabis, certo? Então a planta cannabis, normalmente, como que funciona o uso da cannabis para quem não tem nenhum contato e ninguém é obrigado a saber, porque isso aqui é um negócio que, né, não leva ninguém a nada, não é um negócio que vai mudar a sua vida pro bem ou algo do tipo, então você não é obrigado a saber. Tem a plantinha com as folhas, galhos e também ali uma florzinha. A florzinha é pega dessa planta e é então chavada ali, cortada em pedacinhos. A pessoa pega esses pedacinhos, coloca numa seda, faz um cigarrinho e fuma.
Então, a flor é a parte que é consumida da planta. As folhas e o galho não são consumidos, a não ser que você compre vinda direto do crime organizado. O crime organizado traz Prensa em tudo grandes junto. quantidades para o Brasil e traz através de um negócio chamado prensado. Eles prensam, então, essa planta por inteira, eles pegam grandes plantações, vão colhendo ali no Aí modo prensa flores, cocô de jogam numa prensa, cavalo, o prensam cara tudo tá junto fumando e bosta e formam, não tá então, nem o que é vendo. conhecido como prensado aqui. O prensado é um formato da cannabis onde tem um menor nível de THC, o THC que é a substância que causa os efeitos psicoativos que as pessoas buscam quando fumam, e além de ter a menor quantidade, também tem a quantidade de outras substâncias que são prejudiciais, como por exemplo amônia, porque quando você pressiona a planta, ela solta então essa substância chamada É amônia, e cancerígeno. muitas pessoas, por exemplo, que fumam esse prensado acabam relatando que tem, por exemplo, uma dor de cabeça intensa, porque né, tem coisas ali que não fazem parte dessa planta. Se você for, por exemplo, para os Estados Unidos, que é um local onde na maioria dos estados já é legalizado, você vai perceber que não existe a presença do prensado. É um fenômeno que acontece quase sempre onde a cannabis é proibida. Então, se você for lá para Amsterdã, se você for para Califórnia, se você for para esses locais, não existe o tal do prensado, certo? Então, o prensado existe simples e puramente para poder trazer ele do Paraguai, que é o local de maior plantio aqui na América do Sul, direto para o Brasil. Essa é conhecida como a maconha aqui no Brasil. Por incrível que pareça, a pior de todas, a mais destrutiva, a mais alterada, é conhecida como a verdinha por aqui, certo? Mas, como eu falei, o jeito mais correto seria a pessoa pegar ali direto da plantinha, uma florzinha e pronto, e aí poder consumir. Eu estou falando isso, inclusive eu tenho propriedade para falar sobre isso, porque eu fumei durante 4 anos. Fumei durante 4 anos, eu conheço todas essas derivações, eu sei como... Agora tu tá só no ice. Demais. Nunca plantei, nunca produzi, mas eu... Só pra falar, Ice, cara, estão ressignificando um nome que era, na minha época de adolescente, era uma bebida de limão, Ice daquela Sim lá, né? Ice da Smirnoff, que é aquele, tipo, uma espécie de caipirinha docinha com, né, uma bebida alcoólica de limão. Ice pra mim sempre foi isso. E depois fizeram outras versões, a de tangerina também, que era boa. Eu experimentei na minha adolescência, eu tomei algumas vezes. Depois nunca mais tomei, assim, falta de gosto mesmo. Comprar um ice no mercado e comprar uma Coca Zero, eu vou sem dúvida nenhuma na Coquinha. Mas não, assim, a ice, será que vai roubar a referência das pessoas quando as pessoas falarem agora ice? Será que elas vão pensar em droga e não mais naquela bebidinha? Sei por curiosidade, porque fui atrás para saber. Até porque eu queria saber aquilo que eu tava consumindo. E hoje eu já não uso mais. Já desde janeiro, desde dezembro, na verdade. Dezembro eu parei, janeiro já não fumei mais. Então desde o começo desse ano eu não consumo Parabéns, mais. meu irmão. Falo pra uma Parabéns. pessoa que já consumiu e Meus sabendo parabéns. que existem essas diferenças. Tá E recente o ainda, mas você haxixe, vai de uma longe. forma geral, Continua nem firme. todo haxixe é o ice. Então você pode ver um haxixe que não é Bagulho considerado ice. doido, certo? irmão. Parece É uma feito tábua de da MDF que você parte no meio, filho. Caraca, cada negócio que ninguém consome, mano. Bagulho tudo. Enfim. extração da planta, porque a planta tem os tricomas que ficam ao redor dela e algumas inclusive que são um pouco mais potentes, pode ter um óleo dentro dela. Esse óleo para ser retirado da planta tem que ser de uma planta que é mais curada, que tem uma concentração maior, de 25 a 30% ali de THC dentro dela. Esse óleo, por exemplo, pode ser chamado de crumble, de rosin, tem vários nomes. E no caso do ice, essas plantas são colocadas em uma bolsa, que é a bubble bag, né? E ao redor dela é colocada ali uma água muito gelada, ou então um gelo, algo do tipo, porque a planta, quando entra em contato com algo muito gelado, solta esses tricomas. Então, simplesmente todo o tricoma é solto e a matéria vegetal, que seria a planta em si, que não tem ali a substância que deixa chapado, é descartada. Então, com isso, os caras conseguem pegar somente aquilo que deixa chapado de fato e, juntando tudo isso, forma ali uma massinha que é chamada de ice, certo? Inclusive, existem outros nomes pro ice, como ice Caraca. wave, bubble hash ou water hash. E o bubble, por exemplo, é chamado assim porque um Que teste para você doideira, saber mano. se ele é um ice ou não é você pegar o isqueiro, colocar em cima dessa massinha e ver se ela borbulha ou não. Isso porque, como eu falei, nem todo haxixe é um ice. Tem haxixe que pode ser um dry, pode ser... O dry, por exemplo, ele é feito de outra forma, né? Ele pode ser feito, por exemplo, como ele começou a ser feito lá atrás, com as mãos. Os caras iam fazendo a colheita ali das flores em algumas plantações, iam colhendo, e depois de um tempo a mão estava totalmente
preta, porque tinha essa substância que ia ficando. O cara ia entrando em contato com a flor, uma parte da substância ficava na mão, e no final ele tinha essa substância. Ele raspava isso, né, que se eu não me engano os caras chamam de charas, acho que é esse. Eles raspavam isso da mão então, e tinham ali um haxixe. Inclusive, isso faz parte da cultura de alguns países, como por exemplo Marrocos. Tanto que o hash tem uma parte que é bem famosa, que é o marroquino ou então o paquistanês, que são países que produzem até hoje, Mas vários mesmo sendo encaram proibidos isso por como lá. droga? Pra gente ter uma Ah, ideia tá. de Isso é quanto o proibido, tá. haxixe já é antigo na nossa história, né? Lá antigamente tinha um local chamado Hashishins, que era um bar muito famoso na França e que também tinha em outros locais, onde pessoas muito conhecidas, filósofos, cientistas e coisas do tipo, iam para esse local para tomar vinho de coca, certo? E também fumar haxixe. Então naquela época... Por isso que só saía merda dessa bosta, desse iluminismo. Vou dar explicado. Os caras iam pra lá pra ficar bêbado, usar haxixe, aí ia escrever artigo científico. Pô, aí agora dá pra entender. Jean-Jacques Rousseau, Voltaire. Os caras chapando e escrevendo, chapando e escrevendo. Fumavam num cachimbo e ficavam ali conversando, rindo e coisas do tipo assim. E depois o Mas dessa que Foucault fez as merdas que fez aí. Escreveu esse bando de idiotice aí. uso foi sendo feito de outras formas. Hoje em dia é comum que as pessoas misturem essa matéria, porque ao Tô brincando, tá, gente? Tem coisa que o Foucault escreveu que é verdade, que é sério, mas a maioria pega e joga no lixo. contrário da planta que eu tinha falado que a pessoa pode simplesmente cortar e jogar numa seda e fazer um cigarro, essa aqui não tem como você cortar ou enrolar, colocar numa seda e acender. Se você fizer isso, você não vai ter o fluxo de ar saindo por ali e por isso você não vai conseguir fumar. Então você precisa de alguma coisa para misturar. Esse moleque com entende, essa né, massinha. irmão? O que seria essa coisa? Pode ser a própria flor, ou o prensado que a gente falou agora há pouco, ou então tabaco, que é o mais utilizado. Porque tem uma questão, o hash ele é mais caro do que as flores, que é muito mais caro do que o prensado. Um prensado pode custar aí 2 a 5 reais uma grama, um haxixe comum de 40, 60, 70 reais uma grama, e um ice, que é uma extração ainda mais pura do que o próprio haxixe, né? Que é um haxixe, mas é uma extração mais pura ainda, pode passar dos 100, 120, 150, 180 reais. Então o cara pega um produto muito caro, que é o ice, e ele não quer utilizar junto do prensado, certo? Porque ele não quer contaminar com algo mais barato. A gente Como é que tu sabe tanto de preço dessas coisas, irmão? comparar, é como você pegar uma garrafa de Royal Salu e misturar com Nitrix. Não faz sentido. Não faz muito sentido, certo? Se você pagou R$1.500 uma garrafa de uísque, você vai querer beber provavelmente puro, para sentir o gosto do uísque. E para manter ele puro, sem interferência de outra planta, então eles colocam o tabaco. E aqui entra um problema muito forte do ice, que eu acho que não foi abordado, que é um problema real. Porque o ice é uma forma de entrada para o tabagismo. Muitas pessoas começam a fumar o haxixe e acabam entrando nesse mundo porque fumam junto com o tabaco. Parece cebola E crisp, quando né? vêm tão viciados no consumo não só da cannabis, mas também do tabaco. Tanto que quando a pessoa normalmente opta por parar com um dos dois, a parte mais fácil de parar é com a cannabis. E a outra parte a pessoa continua utilizando por um tempo porque o tabaco ele é mais viciante. Quem fala isso, novamente, não sou eu, é o OMS. Então o ice, o que ele é, no final das contas? É uma extração feita da principal substância é da uma planta massa da mesmo, cannabis, vira uma que é massa feita o de uma bagulho. forma onde existe uma concentração maior de THC, é muito mais forte. Quando a pessoa fuma, ela sente os mesmos efeitos de fumar uma cannabis, mas de uma forma mais intensa. Então, por exemplo, uma pessoa que fuma 1 grama ali de flor, fica já muito chapado. Uma pessoa que fuma 1 grama desse ice, vai ficar muito, 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 muito chapado. Só que, por ser puramente cannabis e não ter nenhuma acréscimo, não tem, por exemplo, uma querosene no meio, como por exemplo no caso da coca, a coca tem querosene no meio, certo? Por não ter nenhuma outra substância que não seja a cannabis, o ice, o hash, o prensado, a flor, todos eles não causam overdose. Então a pessoa usa e no fim ela dorme, né? Porque é isso que acontece. É isso que eu fiquei de Desmaia. cara com a matéria do Fantástico, que parecia que eles estavam Desmaia. falando tipo, de um crack, assim, sabe? De algo, tipo, altamente, assim, que se tu usar, meu Deus do céu. O que eu achei que bom que eles fizeram, foi um bom título, eles colocaram a ganja do Playboy, né? E isso é um fato. Uma pessoa que ganha um salário mínimo de 1.500 não consegue comprar um negócio que 1 grama custa mais de 100 reais. Exato. Isso aí é um fato, né? Não tem como contestar. Mas o fato de eles estarem falando que algumas famílias estão sendo desestruturadas por conta do consumo do ice e tal, tudo mais, é algo que não bate muito. Porque Mas por que, como que não bate? Esse moleque ele é pobre, não tem dinheiro, o negócio custa caro.
O moleque vai te roubar coisa, vai tirar coisa dentro de casa, vai vender, vai deixar de pagar a conta pra poder consumir essa parada, pô. Ele teria. O jovem é idiota, cara. O jovem ele quer o que os outros estão usando, mesmo que seja caro. Ele faz maluquice pra conseguir. E se envolver vício, irmão. Se essa parada for vício, viciar, aí é que ele vai gastar mesmo. Aí é que ele vai vender coisa de casa mesmo. Aí é que ele vai até se pá, querer roubar. E aí vai dar preocupação, perturbação pra mãe, entendeu? Que tá saindo de casa à noite. Tá, vive drogado, vive igual um vegetal, vive, sabe, andando igual um zumbi, chapado dentro de casa. Isso desestrutura a família também, irmão. Não é. Em que erro tá falando? Onde está o erro nessa frase? Apesar de ser mais potente, muitas pessoas fazem esse cálculo. Pessoas que são consumistas da cannabis, né? Quanto que custa 1 grama do ice? Tanto. Poxa, isso dá 50 gramas ali do prensado. Eu fumo 15 no mês. Não faz sentido. Então, Mas, irmão, o drogado não pensa com cabeça econômica, igual um CEO de uma startup. Ou vale mais a pena comprar. Com esse dinheiro aqui, eu compro 50 prensado. Nem é assim que funciona. Primeiro, principalmente se ele for jovem. Um jovem, ele quer fazer o que o jovem igual a ele, só que rico faz. Ele quer ter os mesmos hábitos que o jovem de uma condição financeira melhor tem. Ele não tem a condição. Então ele vai fazer um monte de merda para que ele consiga ter essa mesma condição. E consiga desfrutar e estar na mesma onda que o jovem que tem uma condição melhor tem. Então faz todo sentido, pô. Cabeça do viciado, a cabeça do cara que tá usando droga, ela não é a cabeça de um CEO de uma startup, ela vale mais a pena. Não, óbvio que não, pô. Isso aí não faz o menor sentido. vou comprar o prensado. Então, vou comprar outra coisa porque eu não tenho esse dinheiro. É igual você, por exemplo, que consome álcool. É o viciado com consciência financeira, né? É igual o traficante com consciência social, tropa de elite. Por exemplo, uma garrafa de Macallan, uma garrafa de Royal Salu, uma garrafa de whisky muito caro que você olha e fala, cara, eu queria tomar isso. Pô, isso aqui deve ser do caralho, tá ligado? Mas eu vou pegar aqui a minha skin. Eu não vou vender minhas roupas pra comprar um Royal Salu. Comprar uma garrafa de passaporte. Lá apareceu o cara lá anônimo falando, pô, vendi tudo minhas coisas, perdi tudo por causa do Ice. Tipo, Pode ter alguma história eu de alguém que acredito fez que isso. existe, mas Nossa, é muito difícil. É uma situação que não é recorrente, sabe? Não é um vício que te impulsiona a conseguir aquilo imediatamente. Se você não tiver, você não tem o que fazer, você precisa consumir, então você vai vender suas coisas e tudo mais. Uma parte que acontece muito com quem utiliza o ice ou o hash de forma recorrente, por ser uma extração mais concentrada, por ser uma extração que tem mais efeito, um efeito mais potente, a pessoa acaba ficando meio que grogue o tempo todo. Então, tipo, uma pessoa dessa, por exemplo, pra trabalhar numa redação, igual eu falei no início ali, às vezes ela não vai ser tão competente quanto quem tá do lado ali sóbrio. Aí vai ter gente que agora tá assistindo, que vai falar, eu consumo, eu continuo igual, e eu falo pra vocês, vocês não continuam igual, certo? Vocês estão sim diferentes. Vocês não percebem porque vocês estão fazendo esse uso corriqueiramente. Então, de fato, a versão limpa ela é sempre melhor. Recreativa, ou seja, para momentos recreativos, momentos de lazer, como o álcool, por exemplo, que você vai lá e toma 2, 3 caipirinhas e fica e depois no outro dia você tá normal, você não vai tomar uma caipirinha antes de sair de casa, certo? Ela é uma substância quase que inofensiva. Foi entendido assim pelo OMS, foi entendido assim pelos Estados Unidos, foi entendido assim pela Holanda e por vários países do mundo. Porém, ela como uma substância corriqueira, que a pessoa utiliza diariamente, o tempo todo, ela é perigosa. Ela é perigosa para a parte mental. Inclusive, se você tiver alguma predisposição a, por exemplo, síndrome do pânico ou ansiedade, algo do tipo, ela pode te engatilhar para isso e deixar você com um longo período de uso paranoico, inclusive. Então, ela tem contraindicações, com certeza, não é todo mundo que deveria utilizar, certo? Inclusive, o ideal é que ninguém utilizasse nenhum tipo de droga em nenhum momento, mas, como a gente falou, ela tá longe de ser aquilo que foi pintado pelo Fantástico, certo? Então, esse aqui foi o vídeo de hoje, espero que tenha sido didático. Legal, foi bom, pô. De novo, né? Eu falei algumas vezes, Tu mas entende é bom pra caramba. reforçar, porque senão depois alguém pode falar que a gente não alertou. Existe sim o risco de você utilizar qualquer uma dessas substâncias que foram faladas aqui, porque ninguém deveria utilizar nenhum tipo de droga para poder ficar bem. O ideal é que se você precisa de algo por questão de autoestima, de ansiedade, de depressão, você corra atrás de um suporte psicológico ou psiquiátrico, certo? E com isso melhore sua vida puramente, certo? Mas num mundo onde o uso de droga já é considerado recreativo em vários formatos, como o tabagismo
ou então como o alcoolismo, essa daqui é uma substância que pode ser colocada igual com elas. Inclusive, em alguns aspectos, ela é menos nociva, né? Porque o álcool, por exemplo, é uma substância que te deixa, às vezes, fora de si. Muita gente acaba bebendo e ficando fora de si, e normalmente essa daqui você vai usar e o que vai acontecer é que você vai ficar mais lerdo, vai dormir e vai ficar meio incapaz de fazer algumas coisas. Então ela tem contraindicações, mas ela tem esses poréns. Esse foi Maneiro. o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e tamo junto Muito até a bom, próxima. muito bom. Valeu, é Mais nóis. um bom vídeo do canal Planeta Novo. Bom vídeo. Segundo vídeo que eu vejo deles, segundo bom vídeo.